Muito bem, meus irmãos, nós vamos iniciar aqui a nossa, oficialmente, não é? A transmissão, juntamente com o pastor Márcio Clauber Maia, a partir das 22 horas. Então você que já está chegando para estar conosco na nossa aula de número 129, quando estaremos tratando a respeito da formação de educadores cristãos e professores, eu vou pedir a você que nos ajude, não é? Tire um print dessa tela, publique aí no seu story também, mande aviãozinhos aí para os seus contatos, para que a gente possa alcançar hoje um número mais expressivo, né, de irmãos e irmãs para estarem conosco, para juntos podermos discutir este importante tema no dia a dia das nossas igrejas, que é exatamente a formação de educadores cristãos. Certamente será uma grande bênção para nós, não é? Podermos tratar desse tema e especialmente poder ter conosco o pastor Márcio Clauber, que é o autor, não é, do módulo do curso do CETADB, esse aqui, ó, deixa eu já mostrar para os irmãos, módulo do curso para a formação de educadores cristãos. Maravilha, certo que vai ser uma bênção. Vá nos ajudando aí, compartilhando, não é, o link do nosso perfil aqui no Instagram, CETADB, para que os irmãos possam estar conosco. Importante nós mencionarmos aqui que a nossa transmissão online, ela oficialmente acontece sempre às quartas-feiras. Toda quarta-feira nós estamos com o pastor Ciro Zibordi realizando uma aula, não é, de 1 hora de duração, e essa transmissão sempre é feita nas quartas-feiras. Porém, na semana passada, e por problemas técnicos, né, e esta semana o pastor Ciro está tendo um compromisso, nós mudamos para a quinta-feira e acertamos com o pastor Márcio Clauber para estarmos falando a respeito da formação de educadores cristãos. E também na próxima semana nós vamos ter uma programação ainda mais especial. Nós vamos ter a live normal, a aula normal da quarta-feira, e na quinta-feira nós vamos tratar do assunto aborto. Aí o nosso convidado será, já está acertado, o pastor Douglas Batista, que atualmente é o presidente do Conselho de Educação da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Ele já... que é a questão do aborto. Nós precisamos enfatizar isso, né? Haja visto o momento que nós estamos vivendo. Deixa eu ajeitar aqui, pastor Márcio, eu vou ter que levantar um pouco aqui a minha tela, para que a gente possa ter aqui, se eu ficar um pouco mais alto, ainda vai ser melhor. Senhor pastor Márcio Clauber Maia, conte a bênção. Querido irmão e irmã que está conosco nessa live, muito bom poder estar participando dessa live hoje e trazendo esse conteúdo, né, do nosso curso de formação de educadores cristãos, para mostrar ao povo que está nos assistindo os recursos que estão disponíveis nesse curso para ajudar cada professor, cada pastor, cada pessoa envolvida com a educação cristã nesse Brasil. Maravilha, meu pastor. Benção, como é que está Natal, no Rio Grande do Norte? Natal é uma benção. Maravilha. Olha, lá fora está chovendo muito, aqui no Paraná, na verdade, tem chovido esse mês todinho, desde setembro. Na verdade, a chuva é quase ininterrupta e está quente, eu estou suando. Vamos sim. Eu suando muito aqui, mas vamos que vamos. Deus é bom. Pois bem, meu pastor, para os irmãos que não conhecem, o pastor Márcio Clauber já trabalha com a gente já há bastante tempo. Eu acho que falta pouco para fazer 10 anos, né? E nós começamos uma jornada juntos. Inicialmente, quem indicou, não é, o pastor Márcio Clauber para estar com a gente foi o pastor Ciro Zibordi, que já o conhecia, eu não o conhecia ainda que já tenha obras importantes, inclusive lançada pela nossa CPAD, pela nossa editora. O pastor Márcio Clauber é pastor na IADERN, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, vinculado ao pastor Martins, que é o presidente da Igreja de Natal e da Convenção do Estado do Rio Grande do Norte. Bacharel em Teologia, também MBA em Gestão Escolar. Estou vendo aqui, ó, especialista em metodologias ativas e educação híbrida, e também
O mestrando, fala para mim como é que está o mestrado. Há quantos anos? Dá para concluir, de qualificação. Já terminei toda a parte de teórica, né? Estou escrevendo a dissertação, esperando qualificar daqui para o próximo mês. Maravilha. O mestrado que o pastor Márcio Clauber está fazendo é na área de inovação em tecnologias educacionais. Também, já desde esse tempo que nós temos falado aqui, ele já tem gravado também aulas dos módulos de teologia do CETADB e, além disso, também tem 2 livros, um que já está sendo utilizado e um deles que é o de Geografia e História, que na nossa próxima tiragem de material didático desta disciplina, Geografia e História, já vai entrar o material didático que o pastor Clauber fez para a gente, se não me engano, já há 3 anos. Isso. Tem 3 anos, que foi estão antes em da uso, que é pandemia, arqueologia então já e tem 3 anos. né? É verdade, a arqueologia também, é esse fato mesmo, de fato, é isso aí. Pois bem, o pastor tem já um conhecimento vasto nesta área, né, da educação, e justamente por esse motivo nós conversamos a respeito de apresentarmos uma opção para os nossos irmãos e então foi produzido este material aqui, o módulo para o curso de formação de educadores cristãos que visa qualificar, visa aperfeiçoar professores, não é? Professores na igreja, não necessariamente, não especificamente apenas para a escola bíblica dominical, mas principalmente para a escola bíblica dominical, mas que possam estar atuando na área de ensino da igreja de um modo geral, porque a área de ensino da igreja não se resume apenas na escola bíblica dominical, até porque nós temos muitas igrejas que têm núcleos de teologia do CETADB ou de outras escolas. Nós também temos igrejas que o pastor demanda, não é, de professores, de irmãos e irmãs que estejam aptos para estar ensinando outros cursos. Então, a nossa proposta aqui é passar uma dinâmica para que professores possam estar aplicando dentro daquilo que se propõe ensinar, especialmente na igreja. Pois então, pastor Márcio, eu vou dar aqui para o irmão uns minutos para que o irmão possa se apresentar, falar aí com os nossos amados irmãos, e depois eu penso que nós poderíamos já passarmos para uma meditação na palavra de Deus, até que os outros vão chegando e a gente então possa falar a respeito, e com mais propriedade, a respeito desse trabalho de formação de educadores cristãos. O pastor Márcio Clauber é do Rio Grande do Norte, é amigo nosso, essa é a parte mais importante, né? Amigo nosso, é barista, olha aí, é barista. Né? Barista, para aqueles que não conhecem, é aquela pessoa que entende mais do que eu a respeito de café, porque eu, na verdade, não entendo nada, Deus me livre. Mas é um amigo. Com a palavra, pastor, com a palavra. Aí, o Alisson é seu vizinho aí, está com a gente. Pastor Hércules e os queridos irmãos e irmãs que estão conosco, é uma alegria estar aqui participando dessa live e para dizer que, de fato, a educação cristã é algo que faz acelerar o meu coração. Eu comecei muito cedo na igreja, né? Eu congreguei, morava numa cidade bem pequena do interior e eu comecei a dar aula na escola dominical com 11 anos. Não é porque eu sabia de nada, não. É porque é aquela história de quem não tem cão, caça com gato. Não tinha outra pessoa melhor para ensinar, para estudar e para ensinar os pequenos e eu comecei aí. Mas desde cedo me envolvi com o ensino cristão e fui superintendente de escola dominical, diretor de ensino, professor de diversas classes. Fui diretor do nosso Centro de Educação Teológica aqui em Natal, no seminário, e professor do seminário há muitos anos. E aí, do CETADB, eu também tive a alegria de ser convidado pelo pastor Hércules, gravei mais de 120 horas de aula gravada no CETADB e 3 livros escritos, 2 estão sendo utilizados. Na área de escrita também Deus tem me ajudado. Eu participei do concurso da Casa de Letras Emílio Cone e ganhei o troféu. No ano seguinte, o livro foi publicado pela Casa Publicadora e ganhei o Prêmio Eterno de Literatura. O ano passado lancei mais um livro pela editora Santorini. E assim Deus tem nos ajudado a lidar nessa área de ensino. E vendo exatamente a necessidade de qualificação, é que eu fui fazer MBA, especialização e agora mestrado na área de educação para poder ajudar o povo de Deus a ensinar. Eu gosto de dizer, pastor Edwards, que o Robert Hicks fundou a escola dominical em
1783. 1780, na verdade. E hoje tem classe de escola dominical que parece que ensina do mesmo jeito que ele ensinava naquela época, né? Não houve a ciência da educação cresceu muito nos últimos anos. E na pandemia, então, nem se fala. Houve uma valorização de uso de tecnologia, de tantas coisas. E nós não podemos ficar de fora disso. Nós precisamos trazer essas coisas boas, né? Jesus disse que nós devíamos, todo bom dono de casa, pai de família, é alguém que do seu bom tesouro tira coisas novas e coisas velhas. Então nós precisamos da inovação também das coisas novas, né? E o apóstolo Paulo diz que nós deveríamos examinar tudo e reter aquilo que é bom. Então, o que é bom da ciência da educação, nós precisamos trazer também para a igreja e para que nós possamos ter cada dia alunos mais interessados e aulas com mais aprendizado efetivo de verdade. Maravilha. Também é importante que diga, o pastor Cláudio é casado com a irmã Raida, tem 4 filhos, é um exemplo de pai, de esposo, é um camarada abençoado. Ele esteve com a gente aqui mais recente e nós já engendramos de realizarmos um evento com casais em nossa igreja aqui em Apucarana. Conversamos com o pastor Acioli, ele achou que eu por mim, nós temos acertado uma data mais próxima, já para o mês de agosto, mas ele achou por bem de realizarmos esse trabalho em janeiro. Então o pastor Cláudio estará com a gente aqui, quando não por trás estaremos realizando um trabalho de casais. Importante de mencionar que já nesta próxima semana nós teremos aqui conosco o pastor João Antônio de Souza Filho, que também, assim como o pastor Cláudio, trabalha com a gente, gravando aulas e publicando livros, né? Através do CETADB, nós vamos lançar também um material para um curso específico para casais. Já fica a dica aqui, né? É aquela história, hashtag fica a dica. Vamos lançar um curso específico para trabalharmos com casais. Haja vista que eu nunca escondi isso de ninguém, nós damos uma priorização muito grande para a família. Na verdade, nós somos das escolas de teologia que eu tenho conhecimento, a única escola de teologia que começa o seu ensino teológico pela matéria de família cristã. Todo mundo inicia o curso por teologia sistemática de bibliologia. E nós começamos por família cristã, na compreensão de que se a família for bem, todo o demais vai bem. Agora, se a família estiver desestruturada, desorganizada, aí não vai adiantar essa teologia, porque a coisa não vai se aplicar. Coincidentemente, né? ou não, mas vamos lá, pastor. Vamos família cristã, é isso aí, maravilha. Pois bem, eu penso, pastor Cláudio, que nós temos um grande modelo na Bíblia para que a gente possa começar a falar a respeito de formação de educadores cristãos. Eu penso que o maior exemplo que nós temos na Bíblia é o próprio Senhor Jesus. E são vários dos exemplos que nós poderíamos lançar mão, mas eu penso que dos mais importantes eu acredito que seja exatamente o episódio que Jesus viveu com aquela mulher samaritana que foi ao poço para buscar água. E eu acho que a respeito disso, o irmão pode dar uma introdução para que a gente, então, prossiga nas temáticas que são propostas, né, neste trabalho de formação de educadores cristãos. Pastor Márcio Cláudio com a palavra. A todos os irmãos que o pessoal vai chegando, pastor, manda um abraço aqui, manda um abraço lá. Então, sintam-se abraçados em nome de Jesus. O Senhor vos abençoe e aproveite e vai mandando um aviãozinho para que os irmãos tomem conhecimento da realização desse trabalho e possam participar conosco nessa noite abençoada que o Senhor nos deu. Pastor Márcio. Educação, quando nós falamos de ensino, nós falamos de Jesus como o grande ensinador. Jesus é o grande modelo de ensino. As pessoas associam Jesus, o psicólogo, Jesus, o administrador, Jesus, o médico. Muitas profissões podem ser associadas a Jesus. Mas se a gente olhar uma específica, vai ser mestre, professor. Jesus era o grande ensinador. E nesse episódio que está narrado em João capítulo 4, nós temos uma realidade muito interessante para observar a pedagogia de Jesus. Como é que Jesus ensinava?
Os discípulos vão à aldeia buscar comida, Jesus está no poço. Chega uma mulher, meio-dia, sozinha para buscar água ali. Você já vê que tem alguma coisa errada, porque que aquela mulher vem naquele horário sozinha buscar água. E aí o que é que ela veio buscar? Água. E aí Jesus começa a conversa falando de quê? Água. E aí é essa coisa que a gente precisa entender. O professor é que é responsável por despertar no aluno o interesse pelo ensino, e não o contrário. Então Jesus disse, mulher, dá-me de beber. E a mulher disse, se enxergue, você não está vendo que você é judeu e eu sou samaritana? E aí Jesus disse, bom, mas veja só, é que você não sabe com quem você está falando. Porque se você soubesse que com quem está falando, você é que me pedir água e eu ia lhe dar água viva. A mulher não entendeu nada e continuou no mesmo desdém. E ela disse, você é maior do que o nosso pai Jacó, que ele mesmo furou esse poço. E aí Jesus disse, bom, se você bebe do poço de Jacó, todo dia você tem que voltar aqui. Agora, se você beber da água que eu der, aí você nunca mais vai ter sede, porque vai fazer uma fonte em você que jorra para a vida eterna. A mulher continuou sem entender nada. Ela pensou que Jesus tinha uma quartinha mágica, um pote mágico, que quando virava, saía água. Ela disse, Senhor, então me dá esse aí, que eu nunca mais preciso voltar nesse poço. E aí Jesus disse, bom, então vá buscar seu marido. Aí ela disse, marido, assim, marido eu não tenho. Aí Jesus disse, agora você disse a verdade, porque você já teve 5 maridos, o que você tem hoje não é seu. Aí a mulher abriu os olhos e percebeu com quem estava conversando. E ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais disseram que era nesse monte, e os judeus dizem que é em Jerusalém. Qual é o lugar certo da adoração? Observe aqui, uma mulher que tem sede espiritual. Ela quer saber qual é o lugar da adoração, ela quer adorar a Deus. Mas Jesus não vai direto para ensinar sobre adoração. Jesus vai sobre água porque é o interesse dela. Jesus gera interesse, aí depois gera desejo, e aí depois entra no assunto espiritual. Veja a pedagogia de Jesus, como ele dá valor ao aluno, porque o aluno tem fala, tem vez, tem voz, ele escuta o aluno, mas ao mesmo tempo ele tem objetivos educacionais muito claros, porque ele sabe aonde quer chegar. Mas ele vai fazer isso no tempo e no ritmo do aluno, porque ele vai trazer o aluno para perto. Quando a mulher descobriu com quem estava conversando e percebeu o que Jesus tinha para lhe dar, aí ela queria estar com aquilo que Jesus tinha. Quer dizer, se o professor gera no aluno o desejo pelo aprendizado, ele não precisa fazer força para o aluno vir para a sala de aula. O problema é que muitas vezes a conversa do professor, o ensino, é distante da realidade do aluno, às vezes não há nenhuma aplicação prática, às vezes não há nada motivador. O professor se limita a ler a lição e falar amenidades sobre a lição. E o aluno pensa, para ler a lição eu sei ler em casa, não preciso vir para a aula para ler a lição. Então, Jesus, ele tem uma didática para alcançar essa mulher de forma a gerar esse desejo, a gerar esse vontade de aprender, mas ele também leva a uma prática, porque a mulher larga o cântaro e vai de porta em porta, batendo em cada porta. Olha, eu encontrei um homem, ele falou toda a minha vida, será que esse não é o Messias que estamos esperando? E aí, daqui a pouco, aí ficou pequena a sala de aula, porque só tinha um aluno. Daqui a pouco tinha a cidade todinha ali para ouvir o que Jesus tinha para dizer. E aí, agora, eles disseram assim, mulher, não é mais pelo que você nos disse, mas nós mesmos temos visto que esse aqui realmente é o Salvador. Ou seja, aquela mulher, ela ficou tão empolgada com o ensino que ela recebeu, que tocou a sua vida e que lhe deu um destino, resolveu o seu problema. A coisa mais impressionante que eu vejo, pastor Hércules, do que Jesus disse àquela mulher, é que você percebe que é uma mulher abandonada. 5 maridos já tinham deixado aquela mulher. E Jesus oferece para ela o relacionamento com Deus, que Jesus disse é espírito, ou seja, ele está em todos os lugares e ele não vai lhe abandonar porque ele estará sempre com você. Uma mulher que tem sede espiritual e já foi abandonada, agora recebe o relacionamento com um Deus que nunca vai abandoná-la. Isso é libertador para aquela mulher. E é isso que ela sai de porta em porta. E aí, quer dizer, se o professor desperta no aluno o desejo de aprender, aplica na vida do aluno essas verdades que vão de encontro às suas necessidades, esse aluno é o próximo para trazer mais gente para a sala de aula, e a aula vai
vai ser uma bênção e vai estar cheia, porque cada aluno vai fazer propaganda daquilo que Deus falou com ele através da aula daquele professor. Se nós observarmos os detalhes da pedagogia de Jesus, nós precisamos melhorar muito as nossas salas de aula. Com certeza. Veja que esse conceito ele iniciou a partir do momento que Jesus tomou conhecimento da real necessidade daquela mulher que estava ali. Né? E nós temos, de fato, essa problemática, que é uma coisa que a gente trata, inclusive, no curso, do fato de, muitas vezes, os professores não estarem devidamente envolvidos com os seus alunos a ponto de conhecerem qual é a situação de vida que a pessoa está em volta, que, às vezes, acaba se constituindo também uma barreira de aprendizagem, porque a pessoa, às vezes, está enfrentando uma situação difícil dentro da sua casa e, quando chega na igreja, a expectativa que ele tem em relação às suas necessidades não é alcançada. Caso que aqui, no exemplo de Jesus, ele solucionou o problema, né? Resolveu a questão. Então, meu pastor, eu acho que, por isso, nós já podemos tratar das questões que estão ligadas, não é, aos problemas que nós enfrentamos. Veja, eu conversei com um obreiro, então eu não vou me referir a tempo e nem a região, para não ficar uma situação difícil. Mas ele mencionou que a sala de aula onde ele ministrava as aulas do curso teológico era debaixo de uma mangueira, não é? De um pé, uma árvore que produz manga, não é a mangueira. E os alunos ficavam sentados em tocos, troncos de árvores que eram cortados e que cada um tinha o seu toco ali, sentava no toco para assistir a aula. Então eu imagino que não era o lugar mais apropriado, não oferecia nenhum tipo de conforto, mas ele formou uma turma, né, de irmãos que estudaram por 2 anos um curso de teologia nessas condições e tendo que viajar, inclusive de barco, para poder chegar até... Eu já falei demais, aí quando você fala que teve que viajar de barco, já dá mais ou menos um norte de onde é que fica. Mas, enfim, considerando aquilo que tinha à disposição, aquilo que tinha à mão, ele se virou nos 30, né, para conseguir levar aquela turma a cabo. E eu, à época, valorizei o esforço desse irmão, porque nós tínhamos pessoas que viajavam 2 dias, até 3 dias de barco para poder estar na cidade onde a aula acontecia. Então, veja que, inclusive, as aulas não eram como normalmente se faz uma aula por semana, porque não tinha condições do pessoal se deslocar. Então, eles vinham uma vez por mês, ficavam sábado e domingo, tinham aula, participavam da Santa Ceia e viajavam de volta para suas casas, já levando o livro que deveria ser estudado no mês seguinte. Então, eles tinham todo mês para ler a lição e tal e tal. Então, eu acho que por aqui, pastor, a gente poderia primeiro pensar a respeito do aspecto inicial da nossa proposta deste curso para a formação de educadores cristãos, que é exatamente essa. Que aluno nós estamos formando? Acho que essa que é, de fato, o primeiro capítulo, a primeira lição do nosso curso, né, de formação de educadores cristãos, é justamente isso. Que alunos estamos formando? Então, eu penso que o irmão poderia trabalhar no sentido de comentar para os nossos irmãos que estão conosco aqui, qual tem sido esse alvo, qual tem sido esse propósito, objetivo, ou se o professor simplesmente, porque está na escala, ele vai lá diante da classe, lê a revista, não é? E muitas vezes nem mostra comentário nenhum, e nem mostra empatia também com os seus alunos. Então, acho que nós podemos começar por aí. Que aluno estamos formando? Que a Bíblia diz, Tiago fala, que aquele que é ouvinte, mas não praticante, ele tem problemas, dificuldades. Ou seja, nós não podemos ter alunos que são somente ouvintes, que estão ali só para ser receptores de informação. Nós precisamos de alunos que pensem, alunos que discutam, alunos que participem. E aí é que a gente entende, à luz das ciências da educação, que o aluno protagonista, né, o aluno participativo, é exatamente o aluno que vai aprender de fato. Porque o aluno que só escuta, ele retém muito pouco desse conhecimento. Um mês depois, se você perguntar o que o aluno... Na hora da aula, ele aprendeu, disse, rapaz, que aula maravilhosa, o professor ensinou aqui muita coisa boa. Mas um mês depois de sua pergunta, ele não sabe mais de nada, porque ele só ouviu, ele não teve como reter.
E aí o professor precisa, então, envolver o aluno. Envolver quer dizer, primeiro, planejar esse envolvimento. Não é simplesmente... E aí é o grande problema, né? Às vezes pega a revista e simplesmente cai de paraquedas na frente da sala de aula, sem nenhum planejamento, sem nenhuma participação ativa tendo sido planejada, né? Eu participei de uma escola dominical, pastor. Agora eu vou dizer como o senhor aí, não vou dizer onde era para ninguém ficar sabendo. Eu fui numa escola dominical Para o pessoal não ficar e magoado. o pastor da igreja é que estava ensinando na classe de obreiros. Aí ele abriu a lição, disse: irmãos, eu tive a semana muito corrida, ocupado com construção, com tanta coisa. Eu não tive tempo de pegar na revista na semana toda. Mas hoje de manhã eu levantei e eu tenho estudado na lição, vamos estudar hoje. Abra aí a sua revista, na lição número 5, e vamos estudar e tal. Aí um aluno lá atrás levantou a mão. Aí ele disse: pois não, meu irmão, pode falar. Disse: pastor, é porque hoje é a lição 6. Bom, aí nós percebemos o Está seguinte: desatualizado, ele não pastor, estudou durante coitado. a semana e deu uma estudadinha no domingo de manhã na lição errada. Então ele vai agora falar sobre uma lição que ele não estudou, né? A pessoa imagina como é que fica uma situação dessa, né? Isso quer dizer o quê? Pois é, Como desenvolver uma ele vai linha de falar argumentação, né, amenidades para poder ali, testemunhos direcionar. e tal, mas ensino mesmo não vai ter. Então nós precisamos entender que nós precisamos planejar a nossa aula de maneira a que o aluno seja participativo. O professor hoje não é mais o detentor do conteúdo. Eu digo sempre, olha, no YouTube deve ter aí pelo menos umas 10 boas aulas que são gravadas e disponibilizadas durante a semana sobre a revista de adultos. Aí o aluno vai pensar: se eu tenho 10 aulas que eu vou assistir deitado numa rede, empurrando com o pé na parede, tomando suco de laranja, eu vou fazer o que na escola dominical? Por que eu deveria ir para a escola dominical se esse conteúdo já está disponível? Aí o professor não é mais o detentor do conteúdo. O professor precisa ser o orientador do aluno. O aluno precisa ir para a sala de aula porque aquele professor lá do YouTube não responde pergunta. Aquela aula lá do YouTube não tem interação. E o aluno vai para a sala de aula porque lá tem um professor que responde, o aluno tem vez, ele participa, ele... Então, essa aula que nós queremos. Nós queremos um aluno participativo, nós queremos um aluno que seja cabeça pensante, nós queremos um aluno que consiga ser alguém que defende a fé, né? Eu gosto muito de 1 Pedro 3,15, que diz que nós devemos estar preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que perguntar a razão da esperança que há em nós. Isso quer dizer, você precisa entender o que você crê, por que você crê nisso e saber responder às pessoas a respeito do que elas perguntarem. Esse é o desafio do professor. É um aluno que saiba responder. Logo, não pode ser mais aquele aluno que simplesmente senta para ouvir o que o professor tem para dizer. De fato. Então, eu acho que a gente começa por aí, dando a ideia de que essa interação ela precisa ser algo que produza um resultado, primeiro na vida do aluno, e que isso também venha alcançar, por intermédio desse aluno, os demais. E isso é, de fato, uma coisa notória, e eu até comento aqui com os nossos irmãos que trabalham na secretaria da escola, a gente sabe quando o professor é bom, quando a gente recebe aqui a lista de chamada, porque os núcleos têm que mandar para a gente a lista de chamada com as notas ali, né? Então, quando a gente olha a lista de chamada, a gente já sabe se o professor é bom ou não. Porque o professor que é bom, ele segura aluno. E sempre está aumentando aluno. A cada disciplina você percebe que aumenta aluno e ele segura aqueles que estão. E a outra questão que você percebe se o professor é bom ou não é a frequência dos alunos na aula. Porque se tem uma ausência muito grande é porque a aula não é tão interessante quanto deveria ser. E aí você percebe, quando tem uma frequência boa, então é porque o professor é bom, e aí os alunos acham a aula relevante a ponto de pensarem que se eles não forem, eles de fato estão perdendo alguma coisa. Então a gente, só de olhar na lista de chamada ali que tem a frequência e as notas, a gente já consegue identificar quando o professor é bom.
Porque se o professor é desse que chega só para ler o livro lá diante da classe, ler a lição, a revista, no caso, aí você sabe que vai chegar igual esse rapaz aí da rede, né? Ele vai preferir ficar em casa assistindo a turma lá do YouTube que não responde nada. E que muitas vezes ensina bobagem, né? E que muitas vezes ensina bobagem. Mas vamos lá. Infelizmente. Muito bem, então eu acho que indo na mesma direção, o segundo ponto do nosso livro trata a respeito da afetividade, que é ensinar com afetividade. Eu quero já adiantar para os irmãos que nas nossas redes sociais, aqui no Instagram, no Facebook, acessando o nosso site, você tem o nosso contato de WhatsApp. Se os irmãos desejarem, eu tenho um arquivo PDF com os temas, todos os assuntos que são abordados neste curso para a formação de educadores cristãos, nós podemos enviar para vocês, para que vocês tomem conhecimento e, de repente, possam trabalhar no sentido de instalar uma turma, né, do curso na igreja. Já respondendo ao irmão que perguntou, este curso não é ofertado para estudos individuais. A proposta é o pastor da igreja, o superintendente da escola dominical, o líder do departamento de ensino da igreja, reunir os seus professores e aqueles que se percebem dentro da igreja, que tem um destaque, que tem uma chamada, uma tônica para a área educacional, para estar, então, aplicando o curso para desenvolver essa habilidade, ou aprimorar a habilidade que alguém já tem. Essa é a proposta do curso. Ensinando com afetividade é o segundo capítulo. Eu acho que aqui também é um ponto bastante positivo, que considerando a sua meditação inicial, é exatamente a proposta de Jesus. Ele se mostrou afetuoso à mulher samaritana ali enquanto estavam à beira do poço. E aí, pastor, tem tudo a ver com o que o senhor falou do bom professor que o senhor identifica. Porque quando eu falo de afetar, né, a afetividade é o professor que afeta. Afetividade não é o emocional, não é o professor emotivo. É o professor que afeta o aluno, ou seja, que toca na vida do aluno. O senhor quer ver uma coisa que é bem simples da gente lembrar? Todo mundo aqui vai lembrar que amou literatura porque gostava da professora de literatura. E detestou matemática, física, química, porque não gostava do professor de química. Quando nós gostamos do professor, nós amamos a disciplina que o professor ensina. E o contrário também é verdadeiro. Isso porque quando o professor, primeiro, quando ele dá aula com amor, e aí você percebe Jesus, ele fez o quê? Com uma única aluna. E ele deu aquela aula porque ele amava aquela mulher. Porque ele queria alcançar aquela mulher e a principal motivação era o amor. O professor que vai ter uma aula afetiva, primeiro o aluno vai entender que o professor ama o aluno porque o professor se prepara. O professor que dá uma boa aula e que se prepara, o aluno percebe que é um professor que ama o que faz e faz por vocação, por chamado divino e não por obrigação. Aquele professor que não se prepara é o professor que não ama o ensino e aí não ama também os alunos e aí os alunos não vão ter interesse pela aula dele. Ao mesmo tempo, o professor não precisa ser o melhor amigo do aluno, mas ele precisa que o aluno seja valorizado em sala de aula. Isso quer dizer, o aluno tem que ter voz, o aluno tem que ter vez, o professor precisa fazer um planejamento que inclua a participação dos alunos. Tem professor que é assim, o aluno levanta a mão e diz, não me atrapalhe não, deixa eu terminar aqui. Não, gente, o aluno... Isso. Não, o aluno tem que ser incentivado a participar. Ele é que é o objeto da aula, né? É claro que a coisa mais importante na aula é o professor, porque sem professor a gente não tem aula. Mas o professor dá aula para o aluno, não para si. Nós vamos medir o sucesso de um professor não pelo a eloquência da sua aula, mas pelo resultado na vida dos alunos. Então, a aula afetiva é essa aula que afeta, que toca, e que vai de encontro à necessidade. Transformadora, porque ela entende qual é a necessidade do aluno. Né? E aí, veja, nós temos uma única revista de escola dominical na CPAD para o Brasil inteiro. Uma única por faixa etária. Mas é claro que a realidade de uma classe ribeirinha lá do Amazonas pode ser muito diferente da realidade de uma sala de aula de obreiros lá do Belenzinho.
Então, o professor que entende isso, ele fala a linguagem do aluno, Com certeza. os casos práticos de aplicação são conforme a realidade desse aluno. Ele traz aquilo que o aluno entende, ele programa atividades conforme a capacidade desse aluno, porque em alguma sala de aula o professor pode usar o celular, a tecnologia, que é outro assunto que a gente tem aí no nosso curso também. Mas vai ter lugares que nem vai ter disponível a tecnologia digital, nem as pessoas sabem usar. Mas isso não quer dizer que o professor não pode usar recursos na aula, porque ele precisa desses recursos, né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente não fala só de tecnologia digital. Qualquer recurso usado para melhorar o processo de ensino-aprendizagem é uma tecnologia. Eu lembro de um professor que eu falei sobre isso, eu dei um treinamento para professores sobre isso. Aí o professor, na ocasião seguinte que nos encontramos, ele disse que a aula dele era de novos convertidos, era sobre batismo. Aí ele levou uma vasilha transparente com água e uma boneca da filha, e aí ele dava a aula e falava, ó, isso aqui é a imersão. Aí ele fazia menção de botar a boneca dentro da aula, da caixa com água, da água. E aí fazia, ele disse que daqui a pouco teve um Da aluno que água. disse, professor, pelo amor de Deus, mergulha essa boneca que eu não aguento mais de ansiedade para ver a boneca entrar dentro d'água. Então, quer dizer, aquilo prendeu tanto a atenção do aluno que ele estava doido para ver o professor explicando como era a imersão, o porquê e tal. Mas o aluno já estava doido para ver a boneca entrar dentro d'água. É um recurso tão simples, mas prendeu a atenção daquele aluno e transformou a aula muito mais interessante. E aí a gente vê isso é uma aula afetiva, é uma aula que busca alcançar o aluno nas suas necessidades e se planeja para que essa aula toque a vida do aluno e então ele seja transformado. Maravilha. Então, essa é a questão do ensino com afetividade na aprendizagem. A questão, pastor, que nós temos aqui também, que é no nosso. E isso tudo, para os irmãos que foram chegando depois, nós estamos aqui com base no módulo do curso para a formação de educadores cristãos, que é fornecido pelo CETAD, material que foi escrito, desenvolvido pelo pastor Márcio Clauber, ele que é o autor deste livro e que também gravou as videoaulas que os alunos têm acesso quando adquirem o curso. A respeito de aprender em todo o tempo, que é um dos recursos que podem ser aplicados nesse sistema de aprendizagem. Mas eu acredito que nós podemos também tratar alguma coisa aqui nessa oportunidade. Pastor Hércules, a pandemia mostrou que nós precisamos estar conectados. Fico imaginando uma pandemia dessa do Covid-19 há 30 anos atrás, como teria sido? Todo mundo trancado dentro de casa sem saber nem se estava morrendo gente na rua ou não. E as igrejas? Teve igrejas que, no meu caso, eu dei 100 aulas ininterruptas, 100 domingos ininterruptos de aula online e tinha gente fora do Brasil, tinha gente do Brasil que os pastores me ligavam e diziam assim, pastor, a minha igreja está assistindo aula com o senhor. Todo domingo eu dava aula ao vivo no canal do YouTube. Mas é para dizer que isso não precisa ser jogado fora. Nós voltamos às aulas presenciais, mas o contato com o aluno, o grupo com o aluno, as atividades que eu vou fazer alguma coisa com o aluno no próximo domingo para o aluno fazer uma pesquisa, eu tenho que passar essa pesquisa para o aluno no domingo anterior, para ele ter a semana para trabalhar isso. Então, a ideia de aprender em todo o tempo é fazer essa aula extrapolar os 50 minutos que a gente tem. Eu vejo muito professor que diz assim, mas é muito pouco, 50 minutos em sala de aula. Mas você não precisa começar a sua aula somente naqueles 50 minutos. Você pode começar antes. Você pode já trabalhar alguma coisa no domingo anterior para passar a semana o aluno trabalhando. E então ele vir para a sala de aula só para trazer os resultados. É essa a ideia da sala de aula invertida. Você trabalha no ambiente informal, em casa, o aluno, passa atividades para o aluno fazer, isso tudo dirigido pelo professor, devidamente orientado, e quando o aluno vem para a sala de aula,
ele já traz alguma coisa. Porque, pastor, pense numa coisa ruim. É o aluno que não lê a revista em casa e chega na sala de aula sem saber nem o título da lição. Esse Cru. aluno vai participar em quê? Esse aluno É, vai participar em quê? Que contribuição ele vai trazer? O que é que ele tem para acrescentar nessa aula? Nada, porque ele não sabe nem o título da lição. Então, que bom se nós trabalharmos isso ao longo da semana, de maneira que o aluno já seja envolvido com isso, inclusive com leitura, ou com assistir um vídeo, ou com uma pesquisa. E no domingo, o aluno não só chega trazendo a ideia de uma participação, mas ele já sabe do assunto, ele pesquisou sobre o assunto. Aí sim eu vou ter um aluno participando de verdade da minha aula, porque ele se inteirou disso durante a semana. Aí o professor às vezes se queixa, mas o aluno não pega na revista durante a semana, ele não lê a revista, ele não sabe nem o título. Quem é responsável por gerar isso no aluno é o professor. Então o dá um professor estímulo, precisa né? trabalhar e ter estratégias. Daí, assim, o subtítulo do nosso livro é exatamente esse: Estratégias transformadoras para gerar alunos engajados e avivados. Então, o professor precisa ter estratégias para fazer esse aluno ser engajado. A sala de aula invertida é uma estratégia e no curso a gente explica como isso funciona. Trabalha nesse sentido. Eu acho que é uma ferramenta muito grande. Inclusive, eu conversei com o irmão e falou, pastor, mas como é que eu poderia fazer uma coisa bem simples? Eu falei, rapaz, hoje até as crianças estão tendo o celular na mão. Você pode criar um grupo de WhatsApp, e colocar seus alunos nesse grupo, ou fazer uma lista de transmissão para passar informações diárias a respeito de cada ponto da lição, ou de cada subponto da lição, trazer informação que acrescente nesse aspecto, enfim. Dá para se trabalhar muito nesse sentido, é só ter as ideias. A verdade é que também, irmãos, no livro o pastor Clauber apresenta, não é? Ele apresenta algumas propostas que os irmãos podem implementar aí em suas igrejas no sentido de proporcionar esse envolvimento maior, que certamente acaba sendo mais fácil com as classes de crianças, as classes infantis, infanto-juvenil, juvenis, a classe de jovens, acaba sendo bem mais fácil de você gerar esse envolvimento, ainda que também com os adultos você também consiga resultados surpreendentes nesse sentido. Então vamos, pastor, falar aqui um pouco a respeito dessa questão que é a tecnologia que nós podemos aplicar. Você já citou um exemplo aí. Eu me recordo que eu estive em uma cidade e naquela cidade eu cheguei, precisei mandar um e-mail e não tinha banda larga. Que, meu Deus do céu, tem a banda larga da Vivo aqui com 750 mega. Pensa num negócio. Às vezes, quando a gente vai para um lugar que é 100, a gente fica, oxe, mas que coisa mais lenta. Pois eu cheguei na cidade, e na cidade tinha uma BBS que mandava sinal por rádio, entendeu? E aí o obreiro na casa que eu estava, que é oriundo do Rio de Janeiro, mas por ser militar estava servindo lá nessa região, ele falou, não, pastor, na madrugada tem menos gente, então na madrugada você vai conseguir fazer isso. E na verdade, naquele dia não deu muito certo, porque tinha muita gente. Então era um sinal fraco, para compartilhar com todo mundo da cidade, obviamente que não deu. Aí no outro dia, quando amanheceu, nós fomos de manhã lá na empresa que distribuiu o sinal e o camarada liberou um canal direto para que eu pudesse estar utilizando para poder fazer o envio, porque eram muitos anexos. Então veja que existe, na verdade, uma diferença muito grande hoje, porque o Brasil é um país continental, né? Nós temos regiões que, de fato, o acesso a essas tecnologias são mais difíceis, mas existem os meios. E acho que a gente poderia tratar um pouco a respeito disso. Isso. No passado, aí vamos pensar na tecnologia digital, né? No passado, a gente dizia assim, vai começar a aula, desliguem os celulares. Hoje, a gente diz assim, vai começar a aula, liguem os celulares, porque os recursos que um celular tem são incríveis. Aí o aluno pode usar o celular para pesquisar, pode usar o celular para fazer algum tipo de vídeo. E aí, assim, o aluno não precisa só ter internet, porque é claro que a internet é uma bênção. Mas, assim, olha, essa semana nós vamos falar sobre as questões relacionadas à bondade. Eu quero que cada aluno use o seu celular para filmar alguma coisa na sua casa durante a semana.
que fale sobre, que expresse essa ideia de bondade e traga para mim no próximo domingo. Pronto, eu estou usando tecnologia para isso aí. Ó, nós vamos falar aqui sobre a história da igreja. Quero que cada aluno procure um crente antigo dessa cidade e grave uma entrevista de 2 minutos com ele sobre como era a igreja quando ele creu. E traga isso para a Pronto. próxima aula. Eu tenho, de novo, tecnologia sendo utilizada, que pode ser vídeo, pode ser áudio, e aí, olha que riqueza nós vamos ter, esses alunos indo atrás da história da igreja local, através da entrevista com pessoas. Então, o uso da tecnologia, pastor, tem mais a ver com criatividade e objetivos do que com alta tecnologia digital. São coisas simples que às vezes a gente pode fazer que vão trazer muitos ganhos. Claro que se você tem uma boa internet na sua sala de aula, você pode fazer um questionário, por exemplo. Eu uso, às vezes, Plickers. Plickers é um aplicativo de questionário. Você monta as perguntas, só que o aluno recebe um cartãozinho. E aí, na hora que você faz a pergunta, só precisa ter internet no celular do professor, porque o professor faz a pergunta, o aluno levanta a plaquinha com a resposta dele, o professor passa a câmera e a câmera dele lê e já diz quem acertou e quem errou a pergunta. Então, essas coisas não são difíceis de usar. Agora, precisa o professor querer usar, precisa ter a criatividade, precisa envolver o aluno. Às vezes tem aluno que sabe mais de tecnologia do que o professor. Então, traz essa pessoa para perto de você. Para perto, elege ele como secretário oficial da classe. Isso, vai ser o secretário e assim, é preciso a gente pensar nisso, porque ó, durante a pandemia nós tivemos um desafio e depois da pandemia nós continuamos com o desafio. Alunos que enfermos de grupo de risco não vinham para a igreja. Então a gente tinha a aula presencial, mas também alcançar o aluno que estava em casa. Isso mostrou que se a gente usar um pouquinho de criatividade e os recursos que a gente tem à mão, dá para a gente fazer muita coisa boa. No livro, eu tenho muitos recursos, vários exemplos de coisas simples como essa que a gente pode fazer para que a aula seja bem participativa e usando a tecnologia que a gente tem à mão. Com certeza. Na verdade, no conteúdo da lição que nós tratamos a respeito disso, é a lição de número 4, capítulo 4 do livro, você tem ali as opções de acompanhamento do aluno, inclusive para verificar aproveitamento. Então, eu acho que são tecnologias que podem ser aplicadas em qualquer classe, não é? Em qualquer sala de aula, seja do ensino bíblico, teológico, seja de escola bíblica dominical, seja da classe de música lá da igreja, não é? Da classe de discipulado, enfim, são recursos que você pode estar aplicando e utilizando, não é, dessa forma. Como diz daí o Elisandro, não é? O professor que está consciente de ser chamado, ele tem que ir atrás das novas tecnologias, tem que ir atrás, tem que pesquisar, tem que descobrir, porque tem muita ferramenta hoje disponível, inclusive gratuitamente na internet. E nós falamos disso no material do curso. Muito bem, chegamos então para o planejamento de uma aula transformadora. Eu acho que aqui a ideia, né, a proposta é justamente nesse sentido. De nós conseguimos reunir tudo isso que nós já temos falado aqui de forma a oferecermos aos nossos alunos uma aula transformadora, de proporcionar um aprendizado significativo para os alunos. Eu acho que é aqui o ponto que nós podemos também usarmos o nosso espaço aqui para estarmos falando, né, com os nossos alunos. É verdade. Uma coisa, às vezes eu brinco com os irmãos, eu digo, a pai do irmão, como é que vai? Irmão diz assim, estamos indo. Aí eu pergunto, mas sabe para onde? Porque se você está indo, mas não sabe para onde, você está perdido. Então, o professor chega em sala de aula e que ele vai dar uma aula, mas ele sabe qual o objetivo, porque se eu não sei aonde eu quero chegar, eu não vou chegar em lugar nenhum. O professor vai dar aula, a aula é sobre as rodas de Ezequiel, que tem olho por dentro e por fora. Certo, mas para que serve isso se eu não tenho uma aplicação para a minha classe? Então, primeiro eu preciso saber o que é que eu quero com essa aula. A aula de hoje é sobre Davi e Golias.
Davi pegou uma pedra e jogou na testa de Golias, Golias caiu, Davi matou. Eu estou ensinando o quê? Matar gigante? Menino jogar pedra nos outros? Quer dizer, não é essa. Se o professor só conta a historinha, mas ele não tem um objetivo educacional, então nós estamos com problemas. A ideia da planejamento da aula começa aí. Qual o meu objetivo? Ao final dessa aula, eu quero que o meu aluno tenha alcançado o quê? Qual conceito, qual habilidade, qual reflexão. E aí eu vou planejar a minha aula pensando nisso, porque eu quero que o meu aluno saiba o que fazer com aquilo. Ele estuda no domingo uma coisa que ele tem que aplicar na vida dele na segunda. Então eu preciso que é uma deficiência. Deixa eu corrigir a palavra para não dar problema. É uma necessidade das revistas da CPAD e das outras editoras também. É que há pouca aplicação. E isso é fácil de entender, porque a aplicação é conforme a realidade de cada classe. É como eu disse, uma classe de uma grande capital, de pessoas de classe média alta, vive uma realidade. Uma classe de pessoas de baixa renda, lá do Pantanal, do Ribeirinho do Amazonas ou do Sertão Nordestino, vive outra realidade. Mas a Bíblia, aquela lição, pode ser aplicada para a vida de qualquer um deles. E aí é onde o professor precisa aí entender. Cabe o professor. Aí o professor precisa entender aonde ele quer chegar, qual o objetivo educacional ele tem para aquela classe, e aí ele vai planejar uma aula e diga ao aluno o que fazer com esse conteúdo que eu tenho em sala de aula amanhã na casa dele, na escola dele, no trabalho dele, na rua dele, e o que é que ele vai fazer com isso. Aí a transformação vai vir aí, na prática, no que o aluno vai pôr em prática daquilo que ele aprendeu com o professor. Só que nem sempre o aluno é capaz de fazer essa dedução sozinho. E ver Golias derrubou o gigante, Davi, então eu aprendo que eu preciso confiar em Deus, mesmo nos grandes desafios, que Deus vai me ajudar. Às vezes o aluno não consegue fazer essa dedução sozinho. O professor é quem vai planejar uma aula que leve o aluno a atingir esse objetivo. É isso aí, tem que oferecer as condições para que o aluno tenha compreensão. Até porque não é difícil, né? A gente prega por aí e às vezes você prega uma mensagem com um atônito, você tem um direcionamento na mensagem. E quando acaba o culto, o irmão vem, ele abraça você e fala: pastor, olha, essa palavra falou comigo. Aí ele fala nesse sentido. Aí você fica bem quietinho, fala: rapaz, mas não foi bem nesse sentido que eu quis comunicar. Mas aí tem ação também de Deus. Mas você precisa dar um norte, né? Dar uma referência para que o aluno não saia perdido. Às vezes o camarada entrou na classe, o aluno chega na classe com uma expectativa e ele sai daí frustrado porque a expectativa dele não foi alcançada. Professora Marlene Lefebvre, que já veio várias vezes, é uma americana que já veio várias vezes nos congressos da CPAD, tem livro lançado pela CPAD, ela contou num episódio desse que uma professora falando em sala de aula e disse assim: olha, o que é? Tem a cauda peluda e comprida, tem 2 dentes grandes, e aí começou a dizer algumas descrições, aí um aluno olhou para outro e disse: olha, eu estou achando parecido com um esquilo, mas como é aula da escola dominical, eu acho que é Jesus. Então, com a cauda comprida e felpuda, não era Jesus, com certeza. Com certeza. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, pastor, tem aluno que já está pronto para ir morar no céu, só não sabe viver na terra. Porque, às vezes, o professor espiritualiza tanto a coisa que só leva para a vida eterna e não aplica para a vida no dia a dia do aluno. E aí o aluno sai dali com uma ideia de que algo ele só vai aplicar quando chegar no céu. Mas, na verdade, era algo que ele devia aplicar no dia a dia dele, no relacionamento com a família, com o negócio dele, como ele compra, como ele vende, se ele paga, se ele não paga. E isso é uma aula transformadora, é uma aula que leva o aluno a praticar aquilo que ensinamos. Como nós vimos com a mulher samaritana. Ela aprendeu sobre a adoração, mas largou o cântaro e foi praticar o que ela tinha aprendido. Você vê que, de fato, a aula de Jesus ali à beira do poço foi uma aula transformadora, né? Pois bem, meu pastor, vamos prosseguir aqui. O capítulo 6 trata a respeito do professor
e a liderança pessoal. Investimento na capacitação, desenvolvimento de competências, também o estabelecimento de prioridades. Eu acho que esse é um aspecto também que a gente precisa dar uma orientação para os que chegaram depois. Nós estamos falando, todo o conteúdo exposto aqui está com base no nosso módulo do curso para formação de educadores cristãos. Respondendo ao irmão que perguntou, o curso é feito apenas em classe. É necessário que se reúna a classe com os professores da igreja e assim possa ser aplicado o conteúdo do curso. Ele não é ofertado para que faça-se de forma individual. Pois bem, pastor, Inclusive, pode falar. Inclusive, isso é muito importante, porque, assim, uma das coisas importantes para a formação do professor e para o crescimento desse professor é o trabalho colaborativo. Eu acho que ele aprender sozinho em casa não vai ter o mesmo ganho se ele aprender junto com os seus colegas professores. Então, eu acho que o CETAD deve estar correto nessa metodologia de como oferece esse curso, porque a ideia não é o aluno simplesmente estudar sozinho, mas é o professor se desenvolver com os outros professores, né? Troca de experiência. Eu valorizo muito porque, assim, primeiro que pessoas são diferentes, né? Não só no aspecto físico, mas tem experiências, passam por experiências de vida diferentes, criação diferente. Então, em uma classe, você tem aquela pessoa que é mais introspectiva, e, meu Deus do céu, se você olhar para ela, já fica vermelha. E se você pedir para ela falar alguma coisa, meu Deus, ela morre. Então, e numa classe que você consegue fazer com que haja essa participação, esse modo da pessoa ser, ele também acaba sendo mais flexibilizado no sentido da pessoa conseguir se expressar melhor, se comunicar melhor. Eu louvo a Deus, porque eu era um gurizão bem novo quando comecei. A primeira aula que eu dei foi de informática, né? E ensinava programação de computador, era tudo em inglês, os comandos, e eu tinha uma aluna que era professora de inglês. E aí ela tinha a satisfação de me corrigir toda vez que eu pronunciava o nome do comando errado. Então, ela sempre me corrigia. Então, isso me ajudou a eu sair de situações difíceis, né? Porque às vezes você colocar em situações difíceis diante de uma classe e a gente acabou criando habilidade. Na época eu tinha 16 para 17 anos de idade quando eu comecei. Então você acaba ganhando, como a gente diz aqui na região, um jogo de cintura para sair dessas situações difíceis. Então, pastor, aqui... Pastor, eu penso o seguinte... Sim, pode falar. Da questão aí da liderança pessoal. E aí eu conto uma historinha no curso sobre Davi. O que levou Davi ao palácio não foi matar o gigante, não. Apareceu lá um demônio perturbando a vida de Saul e botaram na OLX dizendo que tinha vaga para trabalhar no palácio se fosse músico que soubesse expulsar demônio. E aí alguém disse assim: conheço um filho de Jessé, toca bem, é de gentil presença, é varão valoroso, tem habilidades, sabe entrar, sabe sair, e o Senhor é com ele. Aí Davi conquistou a vaga. Agora, arqueólogos dizem que Belém dos dias de Davi moravam mais ou menos 150 pessoas. Pastor Hércules, vou lhe perguntar, o senhor acha que naquela aldeia que morava 150 pessoas tinha uma boa escola de música? O que o senhor acha, sim ou não? Com certeza não. Com certeza não. E como Davi aprendeu a tocar bem se não tinha escola de música? Estou dizendo isso porque, às vezes, o professor que está aqui me ouvindo diz assim: mas a igreja não investe, a igreja não tem formação, a igreja não tem curso, a igreja não paga meus livros, a igreja isso, a igreja aquilo. Sim, queridos, nós gostaríamos que todos os pastores entendessem o valor da educação cristã e investissem na escola dominical, no professor, na biblioteca, na sala de aula. Mas se não há esse investimento, você vai fazer o quê? Vai sentar e vai chorar? Não, é preciso o professor entender que ele é que é o vocacionado por Deus para ensinar. E é preciso ele se desenvolver.
vai em busca do curso do CETAD, vai em busca do seminário de escola dominical, vai em busca do recurso, como Davi aprendeu para ir para o palácio e ganhar a vaga de músico no palácio, tocando enquanto tomava conta das ovelhas, aprendendo sozinho ali e tal, e se Na desenvolvendo prática, na prática, mas buscando, né? Se ficar parado, tem gente que quer trabalhar para de- Jesus, aí fica deitada numa rede, empurrando com o pé na parede e cantando, eu quero trabalhar para meu Senhor. Aí, você, não dá. Então, a ideia aí é exatamente que o professor consciente do seu chamado precisa buscar qualificação, precisa buscar em oração, buscando a Deus, que é Deus quem capacita, mas precisa buscar também os recursos, Bíblia, livros, curso, aprendizado, troca de informações, aquilo que a gente falou aqui sobre uma classe com vários professores. Se eu encontro alguém que dá uma boa aula, eu vou falar nessa pessoa. Olha, me ajuda. Eu olho como é que ele ensina, eu olho como é que ele se prepara e quero copiar. É porque é assim que a gente aprende, é olhando quem faz e buscando fazer, e ao mesmo tempo buscando esse desenvolvimento. Para isso, é preciso estabelecer prioridades. É, eu sou uma pessoa, pastor Hércules, eu aboli televisão na minha vida faz tempo. Se eu me perguntar agora o que é que passa na Globo, Bandeirantes, SBT, eu não faço a menor ideia. Faz pelo menos 5 anos que eu não olho para uma televisão. Por que a televisão é do cão? Não, é porque eu resolvi usar o meu tempo para outras coisas. Então, quando eu vou assistir alguma coisa, é um documentário, é um curso. Durante a pandemia, eu escrevi 2 livros e fiz 8 cursos, porque eu aproveitei o tempo que eu estava parado em casa e aí fui estudar. Se a gente simplesmente fica parado, olhando para o céu, esperando que a igreja forneça a capacitação que eu gostaria que eu tivesse, pode ser que nunca chegue. Mas, se eu busco, aí a Bíblia, inclusive, diz que Deus é galardoador dos que o buscam, né? Quer dizer, a gente precisa ir buscar, a gente precisa ir querer e estabelecer prioridades. Se eu sou uma pessoa vocacionada por Deus para o ensino, então eu preciso buscar isso. Então eu fui fazer pós-graduação, fui fazer mestrado, eu tenho essa metade aqui toda de livros aqui da minha estante é tudo sobre educação, porque eu quis ir buscar qualificação para isso. Da mesma forma, o professor. Eu vejo assim, por exemplo, a pessoa é chamada por Deus para música, aí ele toma conta de um conjunto na igreja. Nunca estudou música, nunca fez um curso de regência, balança os braços sem saber nem o que está fazendo. Gente, como que essa pessoa faz a obra do Senhor sem buscar um mínimo de qualificação? Será que não existe ninguém no mundo que possa dar alguma orientação para essa pessoa? Agora, ficar esperando não dá. A gente tem que ir atrás e tem que se desenvolver. com certeza. Existem desafios, né, que precisam ser vencidos, né? E nós temos nas duas últimas lições exatamente esses desafios que precisam ser vencidos. Os desafios espirituais e também os desafios que estão vinculados à escola bíblica dominical propriamente dito. Eu acho que para Perfeito. que a gente possa dar uma conclusão aqui e passar as orientações para os irmãos de como eles podem iniciar uma classe do curso lá nas suas igrejas, acho que a gente pode trabalhar esse tema aqui a respeito dos desafios, tanto espirituais quanto os desafios na escola bíblica dominical. Perfeito. Pastor, o ensino, ele precisa ser transformador. Nós já vimos isso. Agora, qual é o ensino transformador? É o ensino que confronta. Pode olhar Jesus ensinando que você vai observar isso. Jesus confrontou a mulher samaritana com a ideia dos 5 maridos. Jesus confronta o jovem rico com a riqueza que ele tem que precisa abandonar. O povo de Deus é confrontado pelo Senhor quando eles precisam de um avivamento. Então, o ensino precisa confrontar. O confrontar não quer dizer fazer uma crítica dura, não. Quer dizer levar a uma reflexão, aonde eu estou e aonde eu deveria estar.
O que é que eu preciso fazer para mudar a minha vida? Se o aluno não é confrontado com o seu modo de viver, ele pode achar que está tudo certo, não Que tem, tá nada bom do para jeito que mudar. tá. Está ótimo. Mas o ensino, e aí é onde vem a questão do planejamento, da afetividade, de tudo isso que a gente falou. Por isso que é o último capítulo que vai tratar de assunto aí. É porque esse aluno precisa ser confrontado. Confrontado no sentido de dizer, a sua vida hoje é X. A que Deus quer para você é Y. O que você precisa fazer para chegar de X para Y é isso aqui. Aí, as práticas de vida cristã que o aluno precisa ser conduzido. E aí é onde o professor precisa de ter essa coragem, inclusive, de confrontar. Só que aí tem um problema, é que só pode ensinar e confrontar aquele que é ou que pratica o que ensina. Porque é isso que Jesus desafia os fariseus e escribas da sua época. Quando Jesus termina o Sermão do Monte, o povo diz assim, que se admirava do ensino de Jesus, que ensinava com autoridade e não como os escribas e fariseus. E aí, por que Jesus ensinava com autoridade? Porque Jesus ensinava aquilo que ele fazia. Ele diz assim, aprendei de mim que sou. Então, eu sou, aí eu posso ensinar. Ou seja, o primeiro desafio espiritual é o professor viver aquilo que ele prega, aquilo que ele ensina, para poder ter autoridade para ensinar. Porque se ele não vive, ele não tem autoridade nenhuma. Como é que eu vou falar sobre família e papel do marido se eu sou um péssimo marido e vivo batendo na minha esposa? Não tenho autoridade nenhuma para falar sobre esse assunto. Então, o primeiro desafio é o professor viver. Lá em Deuteronômio 6,4, quando ele diz assim, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus, ele diz assim, essas palavras estarão no teu coração, e dela falarás assentado em tua casa. Ou seja, primeiro a palavra atinge quem vai ensinar, A estarão no meu pessoa. coração. E aí depois senta e ensina sobre aquilo que está no seu coração. Então, o professor precisa viver a vida espiritual que a Bíblia orienta e ensinar sobre a vida espiritual que ele tem, confrontando o aluno a viver também, e aí fazer como Paulo, ser de meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Aí isso vai fazer transformação na vida do aluno. Maravilha, pastor. Eu acho que aqui nós conseguimos passar uma ideia para os nossos irmãos a respeito do que é a proposta, né, que nós estamos oferecendo do curso para a formação de educadores cristãos. Então, eu quero aqui deixar para os irmãos informações que são necessárias para que você consiga colocar o curso na sua igreja. Como eu já disse anteriormente, nós não estamos oferecendo o curso de forma individual, porque entendemos que não faz sentido, não o aluno estudar de forma individual um curso que tem a natureza do envolvimento das pessoas. Então, ele não é oferecido de forma individual, apenas através de turma. E para facilitar exatamente essa questão que nós já colocamos das dificuldades, o pastor Cláudio citou a questão de uma capital. Às vezes, na própria capital, você tem distinções muito diferentes de igrejas numa área central, onde as pessoas que estão ali têm um poder econômico maior e, consequentemente, a igreja também terá um poder econômico maior para fazer investimentos, não é? E na mesma cidade, igrejas que estão na região mais periférica da cidade não vai ter o mesmo potencial de investimento, não vai conseguir disponibilizar os mesmos recursos, mas não quer dizer que o professor que está nessa igreja ministrando a aula lá na região periférica da cidade não consiga ministrar uma aula, inclusive, melhor do que aquele que tem todo o recurso à sua disposição. Porque tem gente que eu já acompanhei que tem tanto recurso, mas tanto recurso, que na hora da aula ele se perde todinho e não consegue comunicar a coisa simples que é o ensino da palavra de Deus. Então, o mínimo são 6 alunos, não é? A partir de 6 alunos, e nós estamos oferecendo um material para o professor, para o obreiro, que vai estar à frente da classe gratuitamente. Os alunos recebem um livro, não é? Todos os alunos recebem um livro, deixa eu só me certificar para não falar coisa errada aqui, o livro é exatamente esse aqui, é um livro com 170 páginas e o acesso à nossa plataforma para estar assistindo às 8 aulas. São aulas de 1h20, 1h30 de duração, gravadas pelo pastor Márcio Clauber, referente a cada um dos capítulos
que estão disponibilizados no livro. Os alunos, ao final do curso, realizam uma prova e nós, então, após a correção dessa prova, enviamos para os alunos que concluíram o curso o certificado de conclusão desse curso. Então, você pode já, se você é o pastor da igreja, já tome frente, não é? Dê a voz de comando, porque se você ficar esperando pelo povo, também nunca acontece. Nós temos aprendido isso já há 23 anos, praticamente, trabalhando nessa área. Se o pastor, que é o líder da igreja, não der a voz de comando e dizer assim, olha, irmãos, está aqui, a proposta é esta, tal dia nós estaremos iniciando o curso. Quem vai estudar, já me procure e tal. Tem que ser assim, porque se você deixar para o povo, olha, infelizmente, se você deixar para o povo, acaba não acontecendo. Porque tem aquele que é mais devagar, tem aquele que é mais atirado, que já quer que comece ontem. Mas assim como tem aqueles que vai querer, não, pastor, estamos no final do ano, agora é já outubro, vamos deixar isso para o próximo ano. Não é? E, na verdade, daqui para o final do ano, você já pode concluir o curso. Porque são 8 lições, serão 8 aulas. 8 aulas na menos de 2 meses. Então, veja como as coisas acontecem. Busque conhecimento, busque aperfeiçoamento. Pastor Clauber, a palavra está contigo para as suas considerações finais. Lembrando os irmãos que este conteúdo vai estar disponibilizado aqui pelo Instagram do CETADV e nós também estaremos amanhã disponibilizando no canal no YouTube, que também é CETADV. Inclusive, pastor, se você quiser divulgar aqui os seus canais, porque como vai para o YouTube, de repente, alguém pode se interessar, não é, pelo seu perfil aqui no Instagram, para poder estar seguindo o seu trabalho, eu acho que é válido. Fique à vontade. Perfeito. Muito bem, pastor Hércules. A escola dominical é uma escola das mais democráticas que existe, porque ela é dividida em faixas etárias e alcança todas as pessoas. Tem do maternal até o idoso, o novo convertido, mas a escola dominical precisa de ter bons professores, boa organização, e isso depende de pessoas envolvidas. Depende da vontade do pastor, depende do investimento do pastor, mas depende também de professores. Eu digo que se você tiver uma classe extraordinária, climatizada, com todos os recursos disponíveis para um professor, e esse professor não se qualificar e não se interessar, você não vai ter gente. E aquele professor que deu aula debaixo da mangueira, com os alunos sentados em tronco, o problema vai ser a gente aumentar a mangueira para caber mais gente embaixo dessa mangueira, porque se ele for um bom professor e ele conseguir fazer isso que nós conversamos aqui sobre a aula, vai precisar de mais mangueira para botar esse povo embaixo. Ou seja, nós precisamos investir na qualidade do ensino, que é o que vai fazer com que a escola dominical cresça. E qualidade do ensino fatalmente passa por formação, passa por qualificação, passa por todas essas coisas aí. Então, nós precisamos investir nisso. Eu quero aqui recomendar e motivar cada professor que está me ouvindo, forme a sua turma. É um investimento que vai ser de grande valia para a sua vida e para a sua escola dominical, e que você vai crescer no conhecimento da palavra de Deus e das ciências da educação, para poder se qualificar melhor para dar uma aula. Você que é pastor, está aqui conosco, faça isso. Forme uma turma amanhã na sua igreja, porque com certeza os seus alunos vão agradecer por ter professores motivados, preparados e bem aptos a ensinar. E eu estou sempre à disposição dos irmãos. Clauber Maia é o meu perfil aí no Instagram, e à disposição para ajudar, para participar. Deus tem me chamado pelo Brasil afora, seminários de educação cristã, congresso de escola dominical e eventos que a gente possa estar investindo na formação e na qualificação dos professores também. Você faz o curso e depois realiza um simpósio, um seminário, um congresso, e assim você vai despertando mais pessoas a querer cada dia estudar a palavra de Deus. Pastor Hércules, uma alegria, uma satisfação poder estar com o irmão e ter a oportunidade de estar aqui nesse espaço. Maravilha. E sempre à disposição do CETADV para aquilo que nós pudermos contribuir, de maneira que os irmãos possam
cada dia ser edificados na palavra de Deus, que esse tem sido a missão do CETADV, que Deus tem lhe levantado para trazer esse conhecimento para tanta gente por esse Brasil afora. Maravilha. Eu estou colocando aqui a imagem para que os irmãos possam tirar um print agora aí, você tire um print com o seu celular, porque no comentário eu deixei fixo o contato da secretaria do CETADV, que é quem atende é o irmão Elton, nesse número. Mas se você já tem núcleo do CETADV, certamente você tem um dos nossos representantes que já lhe atende. Você pode chamar o seu representante direto. Não sendo assim, você pode tirar um print aqui, tem o WhatsApp ali para você mandar uma mensagem. Aqui eu estou colocando a parte de trás, né, do livro, que tem o nosso site. Do site você pode chamar também para o WhatsApp, tem o link para isso ali, as nossas redes sociais, e o QR Code que está aqui vai redirecionar você direto para o nosso site. É só tirar o print, pode nos chamar e nós estaremos certamente prontos para orientar os irmãos a respeito da proposta do nosso curso para a formação de educadores cristãos. Eu quero agradecer o pastor Márcio Clauber, que é um amigo, é um companheiro, conforme disse no início, e que tem também se empenhado, tem se dedicado, não só da sua vida, mas do seu recurso para estar se especializando nesta área da educação. E nós também o recomendamos, não é, para os pastores que estão aqui, líderes que estão aqui, para os eventos que você realizar na sua igreja, não só os que estejam diretamente ligados com a área educacional, porque, como disse também no início, o pastor Clauber tem um trabalho muito bom também com casais, e às vezes que ele esteve com a gente aqui, o pastor Daniel Salles Acioli, que é o nosso pastor presidente, aproveitou, ele grava a aula o dia inteiro e o pastor ainda coloca ele para pregar no culto à noite. Desse jeito. Né? É verdade. Dessa forma. Ele fica sabendo que o pastor Clauber está vindo para gravar, ele já pede para agendar para ele pregar no culto. Porque, na verdade, o pessoal gosta, né, se identificaram aqui com o pastor Clauber. Então, nós indicamos o pastor Clauber para os eventos da sua igreja, porque é uma pessoa simples como a gente, homem de Deus, que está interessado em fazer a obra do Senhor. Deus abençoe, pastor Clauber, a você, a irmã Raila, a sua família, né? As suas filhas, que uma está para Portugal, a outra está para Mossoró, e a outra, já nem sei para onde é que estão as moças, mas Deus abençoe a sua família grandemente, em nome de Jesus. E nós vamos seguindo. Muito obrigado. Nós vamos seguindo aqui à disposição dos irmãos para passarmos as orientações que se fizerem necessárias. A paz do Senhor. Não se esqueça, então, quarta-feira nós teremos a aula que sempre acontece às quartas com o pastor Ciro Zibordi, e na quinta-feira nós também teremos aí com o pastor Douglas Batista tratando a respeito de aborto, que é um tema que nós devemos considerar nos nossos dias. Pastor Clauber, mais uma vez, Deus abençoe a todos os irmãos, muito obrigado pela vossa participação conosco aqui. A paz do Senhor, ainda uma ótima noite a todos. Amém. Paz do Senhor.